queridos, eu quero vos cumprimentar nesta noite com a paz do Senhor. Faça assim com a tua mão e canta assim comigo, ó. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém? Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 8, é onde com certeza Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Enquanto vocês abram, pastor Nilton Santos, muito obrigado por deixar nós fazer parte dos 85 anos dessa história. Trago um abraço da nossa capital. Muito obrigado, pastor Rosto. O povo ficou com saudade. Muito obrigado também pela indicação. Está aí também o pastor Isaías Rosa, professor nosso. Deus abençoe. Muito bom revê-lo. Pastor Alex foi meu motorista no seminário 2 anos. Muito obrigado. Depois vamos rir um pouco aí. Deus abençoe a vocês. Os grandes homenageados são vocês. 85 anos de história. Nos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também deste, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que tange ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pergunte à pessoa que está do teu lado assim: por que você é pentecostal? Podeis vos assentar. Amados, nós estamos aqui para comemorar 85 anos de história. 85 anos que uma igreja é atuante em uma cidade, num determinado local. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, vejo neste exato momento, um momento propício para repensarmos acerca da nossa história. Porque os tempos passam, mudam-se leis, mudam-se culturas,
mudam-se elas, mas a palavra de Deus ainda é a mesma. Como diz o escritor sacro, seca-se a erva, caem-se as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ela ainda é o nosso manual, é a nossa bússola que norteia-nos para a Canaã celestial. E diante disto é que eu venho pensar com vocês porque somos pentecostais. Fala-se muito de pentecostalismo. Estamos vendo aí várias igrejas surgindo, com doutrinas, cada uma mais estapafúrdias do que a outra, levando o nome de igrejas evangélicas, igreja neo-ortodoxa, liberal, neopentecostal, igrejas que surgem no mercado da fé, pessoas que a cada dia mais buscam novidades, mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para marcar a nossa geração. Nós precisamos entender que estamos num tempo único, estamos em um momento da história que urge que nós tomemos decisões, e decisões firmes, para que nós venhamos fazer a diferença nesta geração. Acompanhe comigo, que o texto é bastante claro quando Jesus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Por que eu sou pentecostal? Em 1987, um autor por nome de Peter Wagner escreveu um livro, Por que Crescem os Pentecostais? Porque foi o maior fenômeno que já existiu, que hoje, só no Brasil, estamos aí na casa de mais de 40 milhões de pentecostais, e segundo dados da Assembleia de Deus, que no mundo inteiro, isso vai alcançar uma proporção grande de pentecostais. Mas muitas vezes as pessoas estão se perdendo no que é ser um pentecostal, e muitas vezes servimos até de chacota para críticos de tal movimento, mas que nesta noite você venha parar e realinhar se o nosso pentecostalismo, se aquilo que cremos acerca de Pentecostes está de acordo com a palavra de Deus. E Jesus nos dá esta promessa, e aqui no versículo 8 do capítulo 1, ele vai dizer: recebereis a virtude do Espírito Santo. É tão interessante isso, que Jesus estava ao vivo e a cores para os seus discípulos. Antes da sua morte, ele fala sobre isso. Agora imagina Jesus falando aos seus discípulos, antes de ser crucificado. Jesus chega para eles, dizendo: olha, se eu for, eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês. Agora deixa eu esclarecer algo para vocês aqui. Duas coisas que eu quero que vocês entendam nesse texto. No português, dá-se muito a ideia de dúvida quando usa essa expressão se. Se eu for. Estabelece aqui uma dúvida. No grego é completamente diferente. No grego é uma certeza. Jesus estava dizendo aos discípulos o quê? Olha, uma vez que eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco. Ele usa a expressão outro Consolador. Segunda questão que eu quero que vocês entendam é outro Consolador. Você está muito acostumado com a palavra outro quando usada pela expressão heterogêneo. Quando fala de uma mistura heterogênea, é uma mistura cuja características são dois elementos de naturezas distintas. Quando Jesus fala isso aqui é no grego, quando Jesus fala isto, Jesus não está falando de hétero, ele está falando de allos parakletos. Allos no grego quer dizer, eu vou mandar um da mesma essência do que eu para estar convosco.
Agora imagine, os discípulos teve a oportunidade de ter a presença visível de Cristo com eles. Nós temos a oportunidade de carregar a presença invisível em Cristo em nós. Sabe o que significa? Onde você vai, Ele está com você. Não importa o momento que você está, Ele está com você. Ele é da mesma essência do Pai. Ele anda com você. Tem um hino da Adebras que fala assim: Ele anda comigo, Ele fala comigo, Ele é a minha unção. Agora, entenda isso, Jesus fez a promessa que o Consolador viria. Agora Jesus fala aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder. A expressão usada aqui nada mais é do que dínamos, todo mundo conhece isso. E eu já quero te dizer que somos pentecostais porque somos pessoas dinâmicas pela pessoa do Espírito Santo. A própria natureza do Espírito Santo demonstra que ele é dinâmico. Se você perceber em todo o conteúdo escriturístico, a Bíblia vai nos mostrar isso lá no Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele agia para transformar, ele agia para dar vida. Então vejam a dinamicidade do Espírito Santo de Deus. Agora, a promessa para nós, e aí vem a questão do Pentecostes, a promessa para nós é que nós seríamos revestidos, a virtude do Espírito Santo ia estar em nós. Nós sabemos muito bem e conhecemos que o que Jesus está falando aqui é do batismo com Espírito Santo. Agora entenda uma coisa. É comum você escutar pessoas falando de batismo do Espírito Santo, batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Muitas vezes em sala de escola dominical ou teológica existe até mesmo uma certa discussão acerca disto, que é até bom, mas muitas vezes não leva a lugar nenhum. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se eu falo que é batismo do Espírito Santo, você tem pelo menos duas ideias. Uma é de origem, a outra é de posse. Então, quando eu falo que o batismo é do Espírito Santo, a primeira noção que você tem que ter, vem dele. Isso não vem do homem, vem dele. Não tem como eu maquiar o batismo, porque vem dele. De repente veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Vem dele. A segunda questão que eu quero que você entenda, não é mais a origem, é posse, é dele. O Espírito Santo, Jesus vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Pertence a ele, só ele batiza. Sem ele não existe batismo com Espírito Santo. A outra questão que eu quero que você entenda é batismo com Espírito Santo. A instrumentalidade é dele. Sem ele não existe batismo com Espírito Santo. É ele que batiza. Agora eu vou te mostrar como. E a outra expressão é batismo no Espírito Santo. Preste muito bem atenção nisso aqui. Nós assembleianos acreditamos no batismo por imersão. Amém? Batismo, palavra grega, significa imerso por completo. Então, o que seria batismo no Espírito Santo? Quem é que batiza? Fala para mim, quem é que batiza? Quem? Fala mais alto. O Espírito Santo. Onde ele te batiza? Nele.
Batismo com o Espírito Santo é você ser imerso por completo na natureza do Espírito Santo. Vou repetir para você dar glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo é você ser imerso por completo na natureza do Santo Espírito. Agora pergunto-vos, quem é que consegue ser imerso por completo nessa natureza do Espírito e permanecer a mesma pessoa? É por isso que em Atos dos Apóstolos está falando, e foram vistos língua como que de fogo que pousaram sobre cada um deles. Você é pentecostal porque você é revestido pelo poder do Altíssimo. Somos pentecostais porque acreditamos no batismo com o Espírito Santo com evidência inicial de falar em línguas. Somos pentecostais porque acreditamos na promessa do Pai. Tem muita gente que quer inventar método para ser batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, pastor, como é que eu faço? Não, dá aí 100 glória a Deus, 100 aleluia, 1000 glória, e aí você começa glória, glória, a língua vai enrolar mesmo. Mas o que me chama a atenção é, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tem gente que às vezes é cheio, mas entra a dúvida. E aí, mesmo sendo cheio, mesmo vivendo aquele momento de gratidão na presença de Deus, de presença real, de contrição, de choro, de lágrimas, a dúvida entra, e ele começa a pensar, não, isso é da carne, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Se você não abrir a boca, você nunca fala. O texto fala que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Guardem isso. Somos pentecostais porque vivemos na dinâmica do Espírito Santo. Uma vez que você tem o Espírito Santo, a sua vida não é regida mais pelos seus ideais, é regido pelos propósitos divinos. Uma vez que a sua vida é tocada por Deus, você não mais vive para si, mas vive para a obra de Deus. Eu estou aqui hoje, tem uma caravana da nossa igreja, tem 40 pessoas no Piauí. Saíram lá de Brasília no dia 26 à noite, demoraram 30 horas para chegar na cidade de Regeneração, no Piauí. Vindo para cá, mostrei para o pastor Royce, de ontem para hoje, mais de 120 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Impacto missionário. Sabe por quê, queridos? Temos uma mensagem que ferve no nosso coração. Quem tem o Espírito de Deus não aguenta ficar parado. Lembro-me dos nossos pioneiros. Li alguma coisa da história dos 85 anos das Assembleias de Deus em Blumenau. Mas vamos começar pelo pioneiro. Quando você olha para Daniel Berg, debilitado em um leito de hospital, aquele homem quase que à beira da morte. Quando você lê o livro diário de um pioneiro, você vê diversas vezes aquele homem se arrastando pelos corredores dos hospitais, simplesmente para entregar um folheto e dizer: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quem tem Deus, quem tem essa mensagem pentecostal, não aguenta ficar com ela dentro. O que dizer de J.P. Colenda, que foi um dos grandes homens nesse estado? Homens que não tiveram a comodidade que nós temos, homens que não tiveram todos esses recursos de mídia, de rede social que nós temos, mas fizeram um excelente trabalho. Sabe por quê? Porque foram homens que dependeram exclusivamente de Deus. Você sabe o que é um homem chegar diante de Deus e falar assim: papai,
Aqui é o teu filho, JP Colenda. Devolve João de Oliveira para nós. Quando João de Oliveira faleceu, eu sempre digo, a nossa geração talvez não conhece esse testemunho, mas coloca lá no Google, você vai ver o testemunho de João de Oliveira, que morreu e passou alguns momentos no céu. E na época JP Colenda estava vindo do exterior, não tinha todos esses recursos de telefonia como nós temos hoje, ele nem sabia que João de Oliveira tinha morrido, estava indo para o Rio de Janeiro, e o Espírito Santo falou com ele, desce em São Paulo, que eu tenho uma obra em São Paulo. Quando ele chega em Pindamonhangaba, João de Oliveira havia morrido. Quem era João de Oliveira? Pastor presidente da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, e um dos professores do Instituto Bíblico IBAD. Chega num lugar de extremo luto, e aquele homem simplesmente fala assim, a igreja precisa de um pastor, a família precisa de um pai, o Instituto Bíblico precisa de um professor, devolve ele para nós, papai. E João de Oliveira abriu o olho, e quando você ouve o testemunho do João de Oliveira, procura no Google, você vai ver isso, que quando ele falou lá em cima, falou assim, não quero, ele nem terminou de falar, ele já estava aqui embaixo. Deus conta com esta geração, para mudar vidas, uma geração que anda com o Espírito Santo, uma geração cujo maior desejo seja intimidade com Deus. Não pense vocês que as coisas daqui para frente vão melhorar, vão abrir as portas para a igreja passar, não, as portas serão abertas pelo poder do Espírito Santo, pessoas serão libertas pelo poder do Espírito Santo. Deus não quer agregados, Deus quer congregados. Deus não quer apenas simpatizantes, Deus quer militantes. Deus quer pessoas que vistam a camisa e digam, eis-me aqui, eu quero fazer esta obra. Então guarde isso, somos pentecostais, porque temos a unção de Deus. Mas não somente isto, querido, o que nos faz pentecostal, não é simplesmente unção. Tem até uma brincadeira que fala, né? O que é unção? O que é unção? Diz que unção é um erro grave de português, porque um é, dois são. Não é isso? Não é simplesmente ter unção, é ter vidas transformadas. O texto que nós estamos trabalhando fala, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vamos parar um pouco e analisar a vida destes apóstolos, destes homens de Deus, homens que andaram boa parte do tempo com Jesus. Segundo alguns estudiosos, dizem que Jesus passou cerca de 57% do seu ministério com seus discípulos. Agora imagine você, os discípulos andando com Jesus e vendo pães sendo multiplicados, vendo mortos ressuscitarem, vendo paralíticos andarem, vendo Jesus fazer sinais e milagres que nunca houvera sido feito. Mas chega num momento crucial em que esses mesmos discípulos que andavam com Jesus, que estavam diante da multidão, alimentavam das palavras, das promessas, via milagres, eram edificados, mas quando chegou o momento tão triste da cruz, onde estavam aqueles que seguiam Jesus? Os discípulos que viam milagres, alguns deles até disseram, como Pedro, eu vou contigo até a morte, mas negou.
no momento da crucificação, onde estavam os discípulos? Talvez temerosos, mas algo acontece quando eles recebem a promessa do Espírito Santo. A vida muda. Agora eles têm uma razão para viver. Eles agora têm um ideal para lutar. Porque a promessa é: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Segundo alguns, quando pega 1 Coríntios capítulo 15, Jesus foi visto por intermédio de quase 500 pessoas, e só tinha 120 no Pentecostes. Mesmo naquela época, o Cristo ressurreto não atraía muito as pessoas. Talvez muitos queriam a luxúria do governo terreno. Talvez muitos estavam atrás de algo que lhe desse mais status. Mas daqueles que permaneceram em Jerusalém, receberam a promessa do Pai e tiveram as suas vidas transformadas. Aqui eu quero entrar num outro tópico, não é só unção, eu tenho que ser transformado por essa unção. Não basta apenas pular aqui, eu tenho que pular para evangelizar também. Não basta apenas levantar a mão e dizer que se rende ao Senhor Jesus, não, precisa ir aos campos, mostrar que Jesus Cristo é a solução. Muitas vezes hoje nós estamos vivendo esse evangelho só de 4 paredes, esquecendo que a maior necessidade está lá fora. Estamos cheios de pescadores de beira de mar, precisamos de pescadores de alto mar. Como diz o hino da Bíblia, vou pegar o meu barquinho, vou ir atrás de almas para Cristo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo promova essa mudança em nós. Sabe por quê, queridos? O Espírito Santo tem ciúme da sua vida. O Espírito Santo tem ciúme de quem eu ando. O Espírito Santo tem ciúme de quando eu passo mais tempo com outras pessoas do que com Ele. E se você permitir, o Espírito Santo transforma a sua vida. Porque a transformação é algo contínuo. Essa vivência com Cristo nos leva a experimentar o que é esta vida pentecostal. Não é um estilo de vida, não é uma filosofia de vida, não, entenda isso, é viver em comunhão com Deus. Viver com o Espírito, ter a vida transformada, é viver somente para Ele. Imagine vocês, talvez você já esteja cansado, mas eu quero apenas te lembrar. O que aconteceu com André? Segundo a tradição, André foi açoitado, e depois crucificaram André, mas ele não deixou de pregar o Evangelho. O que dizer de Tiago? Discípulos que abandonaram Jesus na cruz, mas tiveram um encontro com Ele pós-cruz. Tiago, ele foi decapitado, mas não negou a fé, porque ele tinha um motivo para lutar pelo Cristo que me resgatou. O que dizer de Judas, que foi martirizado e o seu corpo foi exposto ao ridículo na Pérsia? O que dizer de Filipe, um homem que teve a oportunidade de ser transladado pelo Espírito Santo, usou o transporte mais rápido da época, mas Filipe foi apedrejado e morreu com a mão sobre o corpo coberto de sangue. O que dizer do grande apóstolo que deixou um legado de cartas pastorais para nós, que além de ter sido apedrejado, depois foi decapitado?
O que dizer do grande evangelista Mateus, que foi martirizado na Etiópia? O que dizer de Bartolomeu, que teve o seu corpo esfolado? O que dizer de Tomé, que um dia duvidou, mas este mesmo Tomé foi morto na Etiópia, com flechas cravadas em todo o seu corpo? O que dizer de Lucas, o médico amado, que foi enforcado? O que dizer de Marcos, que foi arrastado pelas ruas de Alexandria até morrer? O que esses homens tinham para amar tanto a causa do Evangelho? E eu pergunto para você, o que você tem que te faz sair da sua casa e vir comemorar os 85 anos da igreja que te sustenta? O que você tem dentro de si que te faz romper barreiras, romper cansaço e adorar a Deus? O que é que tem dentro de nós que nos leva a ir até as últimas consequências pela causa do Evangelho? Talvez a igreja do presente século precise experimentar o Pentecoste de maneira real e cabal. Talvez esta igreja odierna precisa viver algo que nunca viveu. Me assusta, confesso para vocês, vivo num lugar onde você tem de tudo. Brasília passa quase que os melhores cantores, melhores pregadores. Aí tem 3 dias, 4 dias de congresso de jovens, trazendo a arca. Aí vem Marquinhos Gomes, depois some todo mundo. Deus não te chamou para viver 4 dias. Deus te chamou para viver uma vida inteira. Deus não quer você apenas 2 horas, Deus quer você 24 horas por dia. Deus não quer apenas parte do seu ser, Ele te quer por completo. Deus não quer apenas um oi, Deus quer uma intimidade com você. Deus não quer apenas viver de boa noite, bom dia e boa tarde, não. Deus quer viver do teu lado. Deus quer mudar a sua vivência. Deus quer mudar o seu pensamento. Deus quer mudar o seu propósito. Deus quer mudar o teu futuro. Deus quer mudar o teu projeto, para você fazer o que Ele espera que você faça. Somos pentecostais porque temos a nossa vida transformadas. E eu acho lindo quando o autor usa essa palavra testemunhas. Talvez você pense que testemunhas aqui é apenas falar de algo que você presenciou. É muito mais do que isso. É estar disposto a corroborar com a vida aquilo que você ouviu. É muito comum hoje você escutar pessoas que falam verdade. E eu pergunto, você está disposto a morrer pela verdade que você vive e prega? Segunda-feira vamos comemorar mais um ano de reforma. Se você olhar os predecessores da reforma, você vai ver que todos eles, vou usar apenas a frase de um deles, John Huss: prefiro morrer com o meu corpo banhado em sangue do que aceitar uma mitra de cardeal. Quando a cúria romana quis comprar a verdade, ele disse: eu morro, mas não vendo a verdade que eu tenho. Até que ponto você estaria disposto a ir pela verdade que você vive? A verdade que é Jesus, a verdade que é esta palavra. Até que ponto nós estamos preparados para ir por esta palavra? Vou te contar algo que mudou a minha vida no ano de 2006. Fui pregar num congresso de missões, num ginásio. E logo quando eu recebi o convite, eu coloquei um desejo no meu coração. E eu falei assim: daqui até o congresso, toda sexta-feira, eu vou passar a noite toda orando.
Por coincidência, deu 7 sextas-feiras. Na época, eu era copastor na cidade de Mendes Pimentel, em Minas Gerais. Começava a orar 10 horas da noite, parava 6 horas da manhã. Ia para a consagração das irmãs do círculo de oração. E lá eu ficava até 9 horas com as irmãs e depois voltava para casa. Orando, buscando algo de Deus. Porque nós não podemos estar aqui vazios. Qualquer cargo que você ocupe na igreja, não é natural, é sobrenatural. Essa viagem para o Piauí, no sábado agora, nós fizemos 12 horas de clamor missionário, de 6 da manhã a 12 da tarde. Dividimos 12 departamentos da igreja, cada departamento pegou 1 hora e sempre tinha um grupo clamando. A obra que você faz para Deus tem que ser na base da oração. Chegou o dia do congresso. Depois de uma pregação, de uma manifestação de Deus, eu me lembro como se fosse hoje, 19 de março de 2006. Chegou um rapaz até o púlpito que estava no ginásio, chegou e falou assim: pastor, na hora que o senhor estava pregando, eu vi um 7 de sangue no peito do senhor. Antes de eu perguntar para ele o que era, ele virou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que 7 é uma semana. Nesta semana, tu vais sofrer um acidente de carro. Não te preocupes, porque eu vou permitir e vou tomar conta de tudo. Na minha mente humana, eu só disse assim: não ando de carro nesta semana. Pronto, acabou. É fácil resolver. Se é acidente de carro, o que eu faço? Não ando de carro. Se é acidente de avião, o que eu faço? Não ando de avião. Mas eu esqueci. O Espírito Santo fez eu esquecer. E aconteceu um episódio que o meu tio passou mal. E eu tive que levar meu tio ao hospital. Dia 22 de março de 2006, voltando da consulta, a 6 quilômetros da cidade, acontece a tragédia. Meu corpo todo ensanguentado, o carro atravessado na via, e eu me perguntava: por que, Deus? Por quê? E a profecia ecoava dentro de mim: eu vou permitir e vou tomar conta de tudo. Meu tio, que estava do lado, desviado há 45 anos, simplesmente disse assim: Jesus, não me deixes morrer sem antes fazer um concerto contigo. A minha tia estava atrás, estava dormindo, estava refestelada, o cinto esmagou tudo dentro dela, deu hemorragia interna. Eu só lembro dela falando assim: César, não me deixa morrer, os meus filhos precisam de mim. E eu vivendo tudo aquilo, até que eu consegui sair do carro, mandei todo mundo para o hospital, e só depois eu vi o estado que eu estava. Uma semana depois, a minha tia passou por uma cirurgia. Hoje ela está bem, semana que vem está embarcando para os Estados Unidos para ver os filhos. Mas o meu tio, uma semana depois, faleceu. Quando faleceu, meu chão saiu. Pensa na crise que você fica. Até que eu pude entender que Deus vai até as últimas consequências, por causa de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para salvar alguém, Ele te leva numa UTI. Para salvar alguém, Ele te leva no vale da sombra e da morte.
Para salvar alguém, tu enfrentas as crises existenciais mais profundas da vida. Porque uma alma para ele vai até as últimas consequências para salvar. O que eu quero que você entenda nesta noite é que somos pentecostais, porque a nossa vida pertence a Ele. A sua vida pertence a Ele. A nossa vida é dele. Ele faz de nós o que bem quer, porque somos instrumentos da graça dele. Somos instrumentos para ser usado para salvar vidas. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu já fui jovem como vocês, estava falando com o Royce, quando vocês estavam cantando, a minha mente voltou no ano de 1994. Eu não sabia o que seria da minha vida, eu não sabia o que faria da vida, nem mesmo sabia que um dia eu seria vice-presidente de uma igreja em Brasília. Mas eu quero que você entenda que Deus tem para você o melhor que você nem imagina. Fiquemos de pé nesta hora. Eu quero te fazer um convite agora. Um convite para você que entendeu o que Deus quer da sua vida. Eu quero te pedir com todo respeito, você que quer entregar o seu projeto de vida para Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Entregar a vida para Deus é você pegar um papel branco como esse. Você vai escrever o nome aqui e falar com ele assim: preenche. É isso que eu quero te convidar nesta noite. É você assinar uma folha em branco e falar assim: Deus, preenche. O que você está disposto a abrir mão? Talvez você olhe hoje e fale assim: está difícil abrir mão, pastor. Você acha que eu queria ministério? No ano de 99 eu queria fazer direito, mas a porta que Deus abriu foi: vou eu te levar para um lugar onde tu vai procurar dinheiro para comprar pão e não vai achar. Esse lugar se chama Ibade. Ainda Deus virou e falou assim: o lugar é espinhento, o caminho é espinhento, os espinhos vão entrar, vai dar vontade de existir, mas é o caminho que eu quero que você passe. Quando eu cheguei do seminário, pastor Nilton conhece muito bem, você chega do seminário, não tem concurso para teólogo, você chega sem chão, já tem aqui uma pessoa, vem alguém e abraça com ela. Cheguei sem chão, o que fazer? Vou encurtar um pouco a história, mas recebi uma proposta de uma igreja para ganhar 10 salários mínimos. Por respeito, não vou falar o nome, mas tinha que abrir mão da herança pentecostal. E eu fiz um propósito com Deus: Senhor, se até o dia tal nenhum pastor ligar para mim, eu sei que essa porta foi o Senhor que abriu. No dia tal, o presidente do departamento de missões da Convenção Mineira me liga: vem trabalhar conosco. Quando eu fui falar de salário, ele falou assim: o que nós podemos te dar é um salário. Eu falei assim: mas eu vou morar fora de casa. Ele disse assim: o que nós podemos te dar é um salário. Larguei ganhar 10 para ganhar um salário, porque mais vale o pouco na presença de Deus do que o muito fora dela. No ano de 2005, isso é para vocês, juventude, eu era solteiro, fui consagrado no Ministério de Missão solteiro, e fui pregar em Brasília num congresso de jovens, e sentei do lado da minha futura esposa. Quando
quando eu sentei do lado dela, o Espírito Santo falou assim: essa é a que eu tenho para você. Mas eu sempre aprendi uma coisa: eu viajo para pregar, não viajo para mais nada. Fui embora, porque é normal você sentir atração, mas eu fui embora. Passou 4 meses, o sentimento não acabou. Eu liguei para o pastor dela e perguntei: como é que vai a obra? Tá bem. E fui caminhando até chegar na obra. É que vai o conjunto ciclo de oração, até que eu cheguei no grupo de jovens. E como é que vai a líder dos jovens? Quem? Aí eu dei uma, né? Uma líder que estava aí, eu sabia o nome, tinha telefone, tinha tudo. Até que chegou na Maíra. E eu fiz uma das perguntas mais difíceis. Eu falei assim: pastor Diogo, eu sou obreiro. O senhor indica a irmã Maíra para ser esposa de obreiro? E ele virou e falou assim: a partir de hoje vou orar, porque se vocês casarem, quem vai ganhar é o reino. Tem 10 anos que eu estou casado com ela, uma bênção. Mas o que eu quero que você entenda é: hoje eu sou funcionário público, trabalho 6 horas, porque Deus tem um futuro para você. Por isso eu quero te convidar: entregue a tua vida, reconciliando. Tem mais alguém que quer reconciliar com Deus esta noite? Jesus é o único que pode mudar a tua história. Estava pregando um congresso no Rio de Janeiro há um mês atrás, e eu estava fazendo o apelo. E quando eu ia terminar, Deus falou comigo: se não termina, porque a vida de alguém está sendo decidida hoje. E eu comecei a insistir no apelo. De repente sai uma menina e vem aos prantos e fala assim: eu quero voltar para Jesus. A menina estava há 3 anos desviada, pastor. Era a melhor trompetista da orquestra de Niterói, e se envolveu com um traficante. Na hora que ela voltou, eu cheguei no ouvido dela e falei assim: se tu não volta, tu não terminaria um ano. Jesus quer mudar a tua vida, a tua trajetória. Deus quer mudar hoje. Tem mais alguém para Jesus? Nós vamos orar por ela, mas depois eu quero orar por vocês, mocidade. Deus tem algo especial com a vida de vocês. Pai querido, aqui tem uma vida que está reconciliando contigo. Oh Espírito Santo, faz morada nessa vida, dando paz a esse coração, transformando. Espírito Santo, dê força para que essa pessoa possa realmente dar coração à sua vida a Ti, de uma forma que ela venha a ser sempre vitoriosa, abençoada, restaurada, curada. Abençoa essa vida, Pai, em nome de Jesus. Olha para lá, olha para lá. Estes são seus irmãos, suas irmãs, é a sua família a partir de hoje. Você concorda com isso? Dá um brado de glória a Deus com palmas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja bem-vinda, minha filha. Agora eu quero te chamar, jovem. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Deus tem algo lindo na vida de vocês. Deus quer te dar mais intimidade. Deus quer mudar a sua trajetória. Quem sabe hoje a sua cabeça está um turbilhão. Você não sabe para que lado andar. Você não sabe o que fazer. São perguntas, são interrogações que passam na nossa mente. Você olha para um lado, não tem saída. Você olha para o outro, não vê nada. Mas eu quero te dizer: Jesus, bate no peito assim, fala assim: Jesus,
Não, fala com voz de profeta, com voz de vencedor. Fala assim: Jesus tem um futuro para a minha vida. Eu não tinha perspectiva de vida. Quando eu falo que eu fazia, eu não falo para diminuir. Eu quero apenas te perguntar: qual a esperança que tem uma pessoa? Inclusive a minha cidade natal passou no Fantástico a semana passada, Tumiritinga, 3.500 habitantes, entregava compra em bicicleta de carga. Como é que uma pessoa dessa vai parar na capital federal e casa com a psicóloga na capital federal? Porque Deus está muito mais interessado na tua felicidade do que você imagina. Muitas vezes nós ficamos com medo de entregar para Deus os nossos sonhos. Não tenha medo. Eu conheço um Deus. Hoje eu tenho a vida, falei para o pastor Roger, eu tenho a vida que qualquer pessoa gostaria de ter hoje. Tenho uma esposa linda, tenho uma casa que fica a 10 quilômetros do Congresso Nacional. Sou funcionário público, trabalho 6 horas por dia. Mas você quer que eu te seja sincero? Eu conheço um Deus que muitas vezes eu abro mão de tudo isso só para viver o sobrenatural dele. Porque o emprego passa, o dinheiro passa, mas a unção vai ficar. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Estenda a tua mão para cá. Eu quero orar por essa juventude, porque eu acredito que Deus está entrando em áreas aqui esta noite. Deus está ressuscitando sonhos. Deus está curando feridas aqui. Pessoas que não querem mais se relacionar porque já estão marcadas profundamente. Pessoas que estão no conjunto, até mesmo cantando, mas encontrando motivo para estar. Deus está mudando o teu quadro hoje. Deus está mudando a tua história. Aqueles que falaram que tu não ia dar nada, Deus me manda te dizer: tu vai dar certo. Tu é projeto santo de Deus. Uraca, Xando, Ibiapu, Stepio, Condenebiafai. Conjunto de louvor canta. Cadê o presidente dos jovens? Pastores de jovens, me ajuda. Vamos ministrar a bênção de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e ore. Como você nunca orou, abraça a pessoa que está do teu lado. Abraça a pessoa que está do teu lado e ore como você nunca orou. Dizendo assim: Deus, eu quero te amar como nunca antes. Senhor, nós oramos pelos teus filhos. Pai, nós clamamos por esta juventude, a juventude que o Senhor chamou, a juventude que o Senhor escolheu para fazer uma grande obra para ti, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, o diabo tem soprado na mente deles, dizendo que eles não vão conseguir. Quantas vezes pessoas não acreditam no potencial que eles têm, mas nesta noite, na autoridade do teu Espírito, como ministro do teu altar, eu ministro cura na vida dos teus filhos. Eu ministro cura, Pai, no nome de Jesus Cristo, no âmbito espiritual, Pai, libera algo do céu sobre a igreja de Blumenau nesta
de Jesus. Receba mais intimidade com Deus. Receba mais vida do Espírito Santo. Para você que não veio aqui, recebe aí a tua cura. Recebe aí a tua cura. Você que está nos assistindo pela internet, Deus também chega aí com cura, com liberdade.